A vida, um sopro. Um sopro que nos é dado para que trilhemos um caminho, muitas vezes árduo, por vezes parecendo deserto. Diante de nós, erguem-se montanhas de desafios, vales de incertezas. E a pergunta surge, ecoando em nossos corações: como seguir quando as forças parecem esgotadas? Como manter a esperança quando a escuridão insiste em nos envolver? O apóstolo Paulo, em suas cartas, nos lembra: tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13. Não é um caminho de facilidades, mas de uma fortaleza que emana de uma fonte divina. Olhemos para as paisagens que nos cercam, não apenas as externas, mas as internas, os terrenos áridos da alma que a vida insiste em nos apresentar. A voz que aqui ecoa não traz promessas de um alívio imediato, mas a compreensão profunda de que cada provação é um convite ao crescimento. É na resiliência, na capacidade de nos levantarmos após cada queda, que reside uma beleza singular. É na sabedoria que brota das experiências difíceis que encontramos um novo olhar para a existência. As batalhas do dia a dia, por menores que pareçam, são fornalhas onde nosso caráter é moldado, onde nosso propósito se revela em meio ao cotidiano. Não são contos de fadas que aqui compartilhamos, mas realidades vividas. Vemos em olhares cansados mas firmes a persistência. Sentimos em gestos simples, mas carregados de significado, a fé que não se abala. A jornada terrena, com suas tribulações, nos convida a olhar para dentro. É um chamado à introspecção, à redescoberta da força que reside em nosso espírito, uma força que muitas vezes esquecemos possuir. A noite pode ser longa, o frio cortante, mas a palavra nos assegura que há uma luz que aguarda, uma redenção para aqueles que perseveram. A fé, essa certeza íntima do que não vemos, é o farol que nos guia em mares revoltos. É ela que nos permite enxergar além do véu da dificuldade a promessa de um novo amanhecer. A resiliência não é a ausência de dor, mas a coragem de seguir em frente apesar dela. É um processo contínuo, uma dança com as circunstâncias, aprendendo a adaptar, a nos erguer, a encontrar no sofrimento um caminho para a maturidade espiritual. A beleza não está na ausência de espinhos, mas na capacidade de florescer mesmo em solo pedregoso. A cada passo incerto, a cada lágrima derramada, somos convidados a confiar na providência que nos sustenta. A jornada não é solitária, mesmo quando nos sentimos sós. Há uma companhia silenciosa, uma força invisível que nos impulsiona. A adversidade, com sua dureza aparente, é, na verdade, uma professora rigorosa, mas justa, que nos revela verdades profundas sobre nós mesmos e sobre o Criador. Aprendemos a valorizar o que antes passava despercebido, a encontrar significado nas pequenas vitórias e a manter a esperança acesa, mesmo diante do desconhecido. A redenção, um presente celestial, aguarda pacientemente. Ela não é conquista, mas aceitação. É o despir-se do orgulho, o abrir do coração para a graça transformadora. As provações nos purificam, lapidam o diamante bruto que somos, revelando o brilho que reside em nossa essência. A força interior, muitas vezes adormecida, é despertada pelo fogo da tribulação. É nesse processo que aprendemos a amar mais profundamente, a perdoar com mais facilidade e a servir com mais generosidade. E assim caminhamos, não buscando atalhos, mas aprendendo a trilhar o caminho com fé e perseverança. Cada desafio superado é uma vitória, um degrau a mais na escada da nossa edificação espiritual. A vida terrena, com seus altos e baixos, é um campo de treinamento para a eternidade. A resiliência é a armadura, a fé é o escudo e a esperança é a certeza de que, no final, a luz sempre triunfará sobre as trevas. A redenção nos chama, um convite para uma vida plena, fundamentada no amor e na verdade. E assim prossegue a jornada, não por caminhos planos e floridos, mas por veredas que testam o coração e fortalecem o espírito. Pois está escrito nas Sagradas Escrituras: seja forte e corajoso, não tenha medo, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você em tudo o que fizer. Josué 1:9.
Cada provação que enfrentamos não é um sinal de desamparo, mas um convite para a mais profunda dependência do Altíssimo. Assim como o oleiro molda o barro com suas mãos habilidosas, Deus nos refina em suas provações, moldando-nos para seus propósitos eternos. A perseverança, portanto, não é mero esforço humano, mas a manifestação da graça divina em nós, que nos sustenta e nos impulsiona. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Entendemos que os momentos de adversidade, os vales sombrios, são parte intrínseca do aprendizado que nos prepara para os reinos celestiais. A nossa morada final não se constrói em facilidades passageiras, mas na solidez da fé que não vacila diante das tempestades. É nesse aprendizado contínuo que a resiliência se torna mais que uma virtude. É a armadura que nos protege das setas inflamadas do adversário, é o escudo que desvia os golpes da dúvida e do desespero. A fé é a âncora segura de nossa alma, firme e inabalável, e a esperança em Cristo Jesus é a luz que dissipa qualquer escuridão, a promessa certa da vitória final sobre todo o mal. A redenção que nos foi oferecida por meio de seu sacrifício clama por uma vida de entrega total, fundamentada no amor incondicional e na verdade imutável que emana do trono celestial. A confiança inabalável que depositamos em nosso Criador nos impulsiona a viver de maneira que reflita a grandiosidade de seu amor. Essa entrega total não é um fardo, mas sim a expressão natural da gratidão que brota em um coração transformado pela redenção. Assim como Davi, diante do gigante Golias, demonstrou uma fé que ia além da força física, confiando que o Senhor lutaria por ele, nós também somos chamados a enfrentar nossas batalhas diárias com essa mesma convicção. Davi não se apoiou em sua própria habilidade com a funda, mas na certeza do poder divino. Da mesma forma, em nossas lutas no ambiente familiar, na igreja ou em nossas responsabilidades cotidianas, devemos apresentar nossas preocupações ao Pai, lembrando-nos de que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Essa obediência voluntária e amorosa é o que verdadeiramente honra a Deus. Não se trata de seguir regras por obrigação, mas de um desejo sincero de alinhar nossas vidas à sua vontade, reconhecendo que seus caminhos são perfeitos e nos conduzem ao bem. A história de Abraão é um testemunho poderoso deste princípio. Quando Deus lhe pediu que sacrificasse seu único filho, Isaque, Abraão não hesitou em obedecer, demonstrando uma fé extraordinária e um amor profundo pelo Senhor. Ele sabia que Deus era capaz de cumprir suas promessas, mesmo diante do impossível. Essa perseverança na fé, mesmo em meio a provações severas, nos ensina que o caminho da obediência, embora por vezes desafiador, é pavimentado com a certeza da recompensa eterna e da aprovação divina. A perseverança, portanto, torna-se um pilar fundamental em nossa jornada cristã. É a força que nos sustenta quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, o motor que nos impulsiona a continuar avançando, mesmo após tropeços. Paulo, em suas cartas, frequentemente encorajava os crentes a perseverarem em meio às perseguições e dificuldades, lembrando-os da esperança que os aguarda. Ele sabia que a vida cristã envolvia desafios, mas também conhecia o poder da fé que vence o mundo. Essa resistência, alimentada pelo Espírito Santo, nos permite manter o olhar fixo em Cristo, a fonte de toda a força e esperança, garantindo que nossa caminhada, mesmo nos momentos mais sombrios, seja marcada pela luz radiante da sua presença. A transição para uma vida verdadeiramente guiada pelo Espírito se manifesta em uma reorientação fundamental do nosso coração. O contraste mais gritante reside em trocarmos a autossuficiência, a dependência das nossas próprias capacidades e do discernimento limitado da carne, pela rendição confiante à sabedoria divina. A carne, com seus desejos e pensamentos efêmeros, nos tenta buscar segurança e satisfação em coisas transitórias, como posses materiais ou aprovação humana. Contudo, as Escrituras advertem com clareza: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa passagem nos alerta para o perigo de permitirmos que as prioridades terrenas ofusquem o chamado celestial. A confiança nas riquezas, por exemplo, é um caminho ilusório que promete segurança, mas que na verdade nos afasta da verdadeira fonte de sustento.
Jesus mesmo declarou: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6:24. Este é um ponto de virada espiritual crucial. Reconhecer a futilidade de edificar nossa vida sobre a areia movediça dos bens materiais e, em vez disso, depositar nossa esperança e segurança no Senhor. Andar no Espírito, por outro lado, é cultivar uma profunda dependência de Deus em todas as circunstâncias. É permitir que o Consolador nos guie em pensamentos, palavras e ações, discernindo o que é do agrado do Pai e o que nos afasta dele. É entender que a verdadeira vitória não é conquistada pela força humana, mas pela graça divina que opera em nós. A promessa é clara: bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17:7. A mudança de direção, portanto, não é apenas uma escolha intelectual, mas uma profunda transformação interior, onde o Espírito Santo nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus, encontrando em sua presença a única e eterna segurança. Assim, compreendemos que as batalhas que travamos não são nossas, mas do Senhor. A força que nos sustenta e nos leva à vitória não emana de nossos próprios esforços, mas da soberana graça que nos é dada pela fé em Cristo Jesus. Como nos exorta a palavra em Jeremias 17:7, bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Essa confiança transforma nossa perspectiva, nos libertando da ansiedade e da dependência de nossas próprias capacidades. Que possamos, então, em nossos corações, abraçar essa verdade transformadora. Que não mais busquemos a vitória em caminhos terrenos, mas nos voltemos para a fonte inesgotável de todo o poder e consolo. O Espírito Santo habita em nós, capacitando-nos a viver segundo a vontade divina, encontrando em sua presença a verdadeira e duradoura segurança. Convidamos você agora a refletir sobre onde você tem depositado sua confiança. É nos bens materiais, na opinião alheia, em suas próprias forças? Ou é no Senhor, cuja fidelidade é para sempre? Que a oração brote em seus lábios, pedindo a Ele que renove sua esperança e fortaleça sua fé. Que este entendimento nos impulsione a uma prática diária de amor e perdão, espelhando o amor incondicional que recebemos. Que permaneçamos firmes na rocha, confiando que em sua soberania todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Que nossa esperança em Cristo seja âncora inabalável em meio às tempestades da vida.